Bom dia e bem-vindos a mais um Café com Notícia, ou não, né? Sei lá, hoje tá difícil. Eu quero ler para vocês aqui uma matéria que saiu, um compilado das primeiras medidas e primeiros anúncios do novo governo Donald Trump. Tá? Por que isso é importante? Bom, eu acho que para além do óbvio, né? Porque isso talvez vá ditar aí os nossos próximos anos em termos não só de bravatas, mas também em termos de políticas. Tá? Tem alguns anúncios muito preocupantes aí de coisas que o Trump já assinou, coisas que ele havia assinado no fim do governo anterior e que não vingaram, e medidas que ele está prometendo adotar daqui para o futuro. Muitas impactam, sem dúvida, a América Latina, vão impactar a América do Sul, provavelmente vão afetar o Brasil, então a gente precisa minimamente estar informado e estar preparado porque vem por aí, porque olha, pedreira, tá? Pedreira tá braba. Então vamos dar uma olhada aqui, tá, gente? Isso aqui é a matéria da Serine Brasil, tá? Vou ler com vocês aqui. Principais ações assinadas por Trump no primeiro dia de mandato. Trabalho presencial para empregados federais, foda-se, né? Saída da OMS. Isso aqui vai ter um impacto para todo mundo, tá? Até porque, eu não sei se vocês estão sabendo, mas nós estamos aí na iminência de uma nova pandemia, tá? É possível que surja uma nova pandemia e eu vou tentar encontrar o assunto aqui completo para explicar para vocês no tópico, tá? No momento. E saída do Acordo de Paris estão entre as medidas. Acordo de Paris, para quem não lembra, né? É aquele acordo sobre o clima, né? Sobre emissão de gases do efeito estufa, né? Enfim, então o negócio vai ser complicado, tá? Porque além da saída do Acordo de Paris, o Trump também já anunciou, inclusive, a possibilidade, não só a possibilidade, ele retirou todas as restrições e proteções para perfuração de petróleo. Então nós vamos ter aí com certeza um período muito complicado para o clima mundial. Tá? Isso é certo. Então vamos lá. Oi, Kit, tudo bom? Quer uma atenção? Deixa eu te dar uma atenção. Kit veio para meus pés miar, então a gente interrompe o vídeo um pouquinho para ela dar um oi. Oi, Kit. Fala com o microfone. Não quer falar? Não fala com a ralé, né? Só assim, gente. Só fofando o gatinho e vendo meme pra gente suportar esses próximos anos aí. Continuando, então. O presidente Donald Trump assinou uma série de ações executivas na frente de milhares de apoiadores na Capital One Arena, em Washington, D.C., na segunda-feira, dia 20. Veja o que o republicano assinou na arena. Congelamento regulatório. O congelamento impedirá que burocratas emitam mais regulamentações até que os oficiais de Trump assumam o controle total do governo. Basicamente, tentando impedir qualquer medida que tenha sido comandada pelo governo Biden. Né? Congelamento de contratações. Congelamento de contratações federais, exceto militares, e uma série de outras categorias, até que oficiais de Trump estejam no controle total. Retorno ao trabalho em tempo integral. Trabalhadores federais serão obrigados a retornar ao trabalho presencial em tempo integral imediatamente. Custo de vida. Uma diretiva para cada agência e departamento federal para lidar com a crise do custo de vida. Genérico, né? É óbvio que é genérico. Retirada do Acordo Climático de Paris. Isso formalizará a retirada dos Estados Unidos do Acordo Climático de Paris novamente. Novamente, tá? Trump fez isso em seu primeiro mandato, mas Biden havia aderido ao acordo novamente. O novo presidente também assinou uma carta às Nações Unidas explicando a retirada. Aqui tem um outro debate, tá? Mas daí depois, quando falar de OMS, eu volto nele. Liberdade de expressão. O governo federal foi orientado a restaurar liberdade de expressão e impedir a censura governamental à liberdade de expressão, que é meu pau em sua mão, né? Como você sabe. Primeira emenda já garante a liberdade de expressão dos Estados Unidos. Fim da armamentização do governo. A diretriz de Trump ao governo federal visa acabar com a armamentização do governo contra adversários políticos da administração anterior. Ah, entendi. Ao terminar, o presidente jogou as canetas que usou para a multidão. É um palhaço, né? Após a assinatura em frente aos apoiadores na Capital One Arena, mais ações foram assinadas no Salão Oval da Casa Branca. Confira algumas delas. Perdões para os réus do 6 de janeiro, tá? Isso aqui, basicamente, foi a inspiração do 8 de janeiro brasileiro, para quem não lembra. Trump perdoou manifestantes do Capitólio nos Estados Unidos, dizendo que o perdão seria para mais de 1.500 pessoas, o que parece cobrir quase todos os acusados desde o ataque ao Capitólio. Imigração. O novo presidente assinou uma lista de ações executivas de imigração que levarão a uma repressão, incluindo tentar acabar com a questão constitucional da cidadania por direito de nascença, designando cartéis de drogas como organizações terroristas estrangeiras e declarando uma emergência nacional na fronteira sul dos Estados Unidos. Isso aqui é full ataque ao México, né? Quando tu começa a tratar cartel de droga como grupo terrorista, significa que tu quer
levar liberdade e democracia pro México, né? Basicamente é isso que ele tá falando. TikTok assinou uma ação executiva que adia a proibição do TikTok por 75 dias. Retirada da OMS. Aqui, ó. Trump assinou na segunda-feira e está retirando os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, movimento significativo cortando laços com a Agência de Saúde Pública das Nações Unidas em seu primeiro dia no cargo. Isso é uma coisa pro Trump, tá? Pro Laranjão aí, pra sua equipe. Se tu tá saindo de um órgão da ONU, né? Por que tu não sai do Conselho de Segurança? Tira o nome do Conselho de Segurança. Já que tu é o foda, tu é o fodão, faz esse ato aí, faz essa boa pra nós aí. Duvido o Laranjão fazer isso. Mas da OMS ele quer sair. E daí eu preciso trazer pra vocês uma informação sobre a possível próxima pandemia que nós vamos enfrentar, tá? Nós estamos aí sob o risco, né, de uma pandemia de gripe aviária, que é a H5N1, se eu não me engano. Já tem material sobre isso, tá? Tem uma companheira nossa aqui, tá, enfim, a nossa luta contra a desinformação, né, nas redes sociais, que é a Mel Dutra. Ela é uma cientista, né, e ela fala muito sobre isso. Tá aqui, ó, a primeira morte confirmada por gripe aviária H5N1 nos Estados Unidos, em Louisiana, onde já estava registrando um aumento de casos. O indivíduo tinha 65 anos e estava hospitalizado após pássaros do quintal e pássaros selvagens e foi infectado com a cepa circulante em aves. Ou seja, né, a gripe aviária migrou já de pássaros para humanos. Basicamente foi o passo que a Covid-19 deu, né? Quando saiu dos pangolins, né? E foi para humanos, foi quando virou aquele pandemônio, aquela pandemia. Novos dados apontam que o vírus H5N1, responsável pelo surto de bovinos nos Estados Unidos, apresenta adaptações capazes de facilitar a infecção e transmissão em mamíferos. Já passou da hora de reconhecermos o crescente risco para a saúde pública dessa doença. Resumo dos achados. A cepa H5N1 que infectou bovinos pode induzir doença grave após ingestão oral ou infecção respiratória. Em ambos os casos, pode levar à disseminação sistêmica do vírus para diferentes tecidos do corpo. O H5N1 pode ser transmitido para roedores, lactentes, para seus filhotes, mas não para animais adultos com os quais tenham contato direto. Isso aqui se adapta e cresce com o tempo, né? Possível explicação. Em furões, o H5N1 não foi capaz de se transmitir de forma eficiente pela via respiratória, mas dados do estudo apontam que o H5N1 tem alterações únicas não vistas anteriormente, que podem facilitar uma transmissão entre humanos. E já tá aí. Surto atual em bovinos e a contínua transmissão para novas espécies de mamíferos podem trazer sérias consequências para a saúde pública, tá? Quem não conhece a Mel Dutra, @Melzealand, tá? Procurem aí no Twitter, no Blue Sky, que ela tá sempre trazendo alertas aí sobre questões como essa. Mas, então, o que tá acontecendo aqui, né? O negacionismo tomou conta, de novo, dos Estados Unidos. Todas as medidas, né, que tivemos durante o período da pandemia, né, provavelmente não teremos uma próxima, né, pelo menos assim, em nível global, vai ser muito mais complicado para o nosso Brasil quando acontecer, porque não é se acontecer, quando acontecer a infecção e chegar aqui, vai ser muito mais difícil para a gente segurar a onda. Porque se tem um país do tamanho dos Estados Unidos que não vai colaborar, vocês pensem o que vai ser isso, tá? Isso aqui é uma possibilidade real, tá? Não tô fazendo alarmismo. É uma possibilidade de uma nova pandemia de gripe aviária, tá? Vamos continuar aqui. Tem um vídeo aqui, vamos dar uma assistida, bem rapidinho, bem de leve. Para conversar com a nossa correspondente Mariana Janjacome, que também acompanha essa cobertura ao vivo de Washington, D.C. Mariana, Donald Trump já assinou os primeiros decretos do mandato e deve assinar muitos outros até o fim do dia, não é isso? Boa noite. Isso, Leandro. Boa noite a todos. A previsão era de mais ou menos 100 ordens executivas já no primeiro dia de mandato. Já assinou algumas delas, algumas de cargos, né, indicando, fazendo nomeações para cargos altos desse governo. Mais tarde, Trump deve assinar mais ordens executivas, então, daquelas áreas principais do governo dele, né, que foram... Bom, aqui eles estão só trazendo realmente a correspondência internacional lá do local, no ato, né? Mas vejam, né, gente, deixa eu tirar aqui a tela, vejam a gravidade dessas medidas pro planeta, tá? Esse cara veio para arregaçar, não é com os Estados Unidos, é com o planeta. Se tava difícil a vida pro norte-americano, pro estadunidense, durante o governo fim do Trump, início Biden aí, deu toda essa pauperização da população, imagina agora. Mas pior que isso, imagina o impacto no mundo disso tudo. Então eu queria trazer essas medidas aqui pra gente discutir, porque é uma coisa que pouca gente tá dando importância no momento, tá? Já tem analista, sim, falando sobre o problema de tudo isso, já tem gente trazendo informações relevantes sobre esse tema, mas tem uma galera, né, durante as eleições estadunidenses que dizia simplesmente que Trump e Kamala tanto faz, é a mesma coisa. Eu acho que esse primeiro dia assinando decretos já mostra que não é bem a mesma coisa, né, gente? De qualquer forma, fica o alerta
e esperamos aí que a gente consiga sobreviver a esse período. Não vai ser fácil. A gente conseguiu por um triz se salvar de um novo mandato de Bolsonaro nesse quadriênio. A gente tá sob risco, a nossa democracia tá ameaçada ainda aqui no Brasil. A gente não curou as nossas feridas e já vamos enfrentar uma ameaça mundial, né, que vai ser, por enquanto, na arena diplomática com o Brasil, mas vai se espalhar pelas questões comerciais, vai se espalhar com questões bélicas, inclusive em torno do Brasil, porque o Trump já fez falas muito fortes sobre a Venezuela, por exemplo, e, além de tudo, né, toda a situação do México, que vai ser também um problema muito sério para todo mundo que vive aqui no nosso pedacinho do mapa. Então vamos juntar forças, vamos tentar acompanhar o que está acontecendo e vamos ver o que vai dar e ver como é possível resistir a esse período. Pedir para vocês aí, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like pra gente, deixa um comentário, se inscreve aqui no canal se não está inscrito ainda. Aqui em cima tem um Pix para você mandar uma ajudinha se você puder. Tem também o Seja Membro do canal, que me ajuda bastante a ter uma previsibilidade aqui mais ou menos do orçamento do canal. Então, se você puder fazer a boa aí, eu agradeço demais, tá bom? A gente se fala na nossa live de 17 horas de todo dia. Até lá